Como ser um desenvolvedor de software relevante. Bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Moacir Moda, eu tenho 10 anos de programação e aqui nesse canal você vai ver assuntos não técnicos sobre a nossa profissão tão técnica que é o desenvolvimento de software. Primeiro, quero só fazer um comentário aqui, o boné é porque o cabelo está cada vez mais impossível, eu não consegui cortar por causa da quarentena. E eu estou gravando num cenário diferente, hoje eu estou gravando com a minha webcam e estou gravando aqui com o meu microfone de podcast que a gente grava o Dev Pro lá, porque eu passei por uma mudança aqui e eu ainda não consegui organizar direito as coisas e quero testar esse novo modelo também. Se vocês gostarem desse novo modelo, por favor, deixa um comentário aqui embaixo e aí eu gravo assim que é mais fácil para todo mundo, tá? O importante é que a qualidade do áudio esteja boa. Se estiver boa, é isso aí. Mas vamos ao que interessa. Semana passada rolou uma treta no Twitter sobre a relevância do programador utilizando como critério o GitHub, era alguma coisa assim, né? Puta, o Twitter tá chato pra cacete, né? Eu tento silenciar tudo que envolve algum tipo de militância, né? Porque antigamente o Twitter era um lugar de debate, né? As discussões eram muito boas. Hoje em dia o pessoal só quer atacar quem é diferente, provar seu ponto, militar de uma forma geral, né? E isso é um pé no saco. Eu silencio assim qualquer pessoa que me cheire a militância, qualquer termo que me cheire a militância, né? Isso para poder manter a minha sanidade mental, né? Inclusive até segundo meu amigo Henrique Bastos, que escreveu o Guia de Sobrevivência a Discussões na Internet, alguma coisa assim, uma das regras que para mim é a principal é não confunda disputa de força com diálogo. Ou seja, militantes não querem dialogar, o militante não está interessado em crescer, em ouvir outro ponto de vista, refletir e, se possível, dar minha opinião. O militante só está interessado em enfiar a opinião dele na goela abaixo alheia, certo? Então, com esse tipo de gente você não discute. Essa treta rolou, né? Por mais que eu tente me precaver, a treta tomou uma proporção grande, acabou resvalando, eu não consegui não ver essa treta, né? E aí, já que eu vi, eu falei, bom, deixa eu então tentar pelo menos extrair alguma coisa de positivo e gravar um vídeo sobre isso, né? O que eu entendi da treta? A discussão começou com a relevância do perfil no momento da contratação, né? Então, quando o cara tá passando por um processo seletivo, o recrutador olha o perfil do GitHub dele. Acho que a discussão era essa. E pra mim faz total sentido, né? Nada como você saber se tá contratando um profissional técnico, nada como saber como que é o trabalho dele em loco, né? O trabalho técnico. E aí acabou se desvirtuando e o pessoal começou a criticar os famosos devs de palco, né? Os programadores de palco que pregam que a gente precisa ajudar o open source, precisa contribuir e tal, não sei o que. E aí você abre o GitHub do cara, o cara não contribuiu nada. E também outra crítica super válida, né? Cadê o skin in the game, né? O cara dá um conselho e não segue esse conselho, né? Então, como diria Taleb, né? Evite ouvir conselhos de alguém cujo ganha-pão seja dar conselhos, a menos que haja uma penalidade para esses conselhos, né? Isso é uma citação que eu retirei do livro Skin in the Game, ou em português, Arriscando a Própria Pele, que eu estou lendo agora, inclusive é excelente. E aí das críticas aos devs de palco, desvirtuou mais ainda, começou uma discussão sobre a relevância do programador baseando-se no seu próprio GitHub. E aí o negócio desvirtuou completamente, começou militância de sempre, começou um falar mais merda que o outro e tal, e aí já era. Discussões que eram até então válidas passaram a ser chatas. E assim, o que a gente tira disso, né? Você percebe que existe uma gana, né? Existe uma vontade absurda de classificar as pessoas, né? Vamos classificar a relevância de uma pessoa através do seu GitHub e tal. O que acontece, né? Quando você tenta classificar alguém, o que você precisa fazer é, de fato, eleger um atributo, né? Para que esse atributo possa servir para que você consiga distinguir a pessoa A da pessoa B. Com objetos isso funciona perfeitamente. Só que com pessoas isso não funciona. Por quê? Porque pessoas possuem contextos e possuem histórias. Se você for tentar classificar um programador como relevante, existem alguns contextos que vão te impedir de fazer isso. Por exemplo, e se a pessoa só contribui para repositórios privados no GitHub? Porque ela assinou um NDA, ela assinou algum contrato de confidencialidade.
ou então o projeto não é um projeto de código aberto. Ou então, e se a pessoa não tem tempo, ela simplesmente não quer contribuir com projetos de código aberto? E se a pessoa trabalha no GitLab ao invés de trabalhar no GitHub? Não dá pra saber. Você quer ver um exemplo? Eu sou esse exemplo. Eu não trabalho no GitHub, eu quase não trabalho no GitHub. Os meus repositórios abertos são uma merda. Tem nada de relevante lá, uma coisa ou outra. Eu não tenho tempo e nem saco pra contribuir com o open source. E aí você vai falar que eu não sou um programador relevante? Pergunta pros meus clientes que estão enchendo o bolso de dinheiro com as soluções que eu desenvolvi, se eu não sou um programador relevante. Ou então, pergunta para os alunos do Python Pro, que eu ajudo a dar manutenção lá na plataforma, se eu não sou relevante. Você entendeu? Ou seja, não dá para classificar, existe contexto. Um outro exemplo, né, sobre história. Às vezes você pega um vendedor que está se transformando em programador, que está mudando de área. Esse cara, ele é um programador júnior, mas ele tem uma senioridade com vendas. Ele pode usar esse conhecimento de outra área a favor dele e encurtar o caminho, ou então complementar um time, você entendeu? Então assim, eu acho que o cerne da parada é: nunca se permita ser reduzido a um atributo. Essa é a parada. Não deixe que classifiquem a sua relevância só pelo código que você disponibiliza no seu GitHub, ou por qualquer outro atributo que seja, que não seja gerar valor. Por quê? Porque você possui contexto e você possui história. Se você perguntar qual que é a minha relevância para a comunidade open source, realmente ela é baixíssima, porque eu não contribuo. Mas se você perguntar qual é a minha relevância para os meus clientes, ela é alta, porque eu contribuo com os meus clientes. E o problema é o seguinte: quando a gente reduz uma pessoa a um atributo para classificá-la, a gente fatalmente vai cair no erro de dividir as pessoas. E aí você tem muito mais semelhança com a pessoa do que diferença, mas você está dividido dela. Mas você está apartado dela. E aí o próximo degrau dessa lógica perversa é você começar a combater esse diferente, que na verdade é seu semelhante. A quem que interessa essa divisão, né? Com certeza não é a nós mesmos. Voltando ao assunto dos devs de palco, né, dos programadores de palco, quando a gente pega uma palestra de um programador de palco, que seja somente um programador de palco que não tem conteúdo, geralmente conteúdo é raso, né? Por quê? Porque geralmente vai ser um copy-paste de outra palestra, vai ser uma outra palestra requintada, de um gringo, provavelmente, tá? E o cara não pensou aquilo com conteúdo, né? Não existe um fundamento por trás da dica que ele tá dando. Então o cara tá simplesmente reproduzindo dicas alheias. Aí o cara vai falar pra você escrever um blog, vai falar pra você palestrar, vai falar pra você contribuir com o open source, mas ele não sabe por que ele tá falando isso, né? A gente faz muito isso. Essas são dicas que eu dou sempre no Dev Pro, o Renzo também dá bastante no Dev Pro, só que tem um fundamento por trás disso. Então, por exemplo, quando a gente fala pro cara contribuir para um projeto open source, é pra ele ter a oportunidade de treinar num projeto real, por consequência acabar gerando valor. Quando a gente fala pro cara escrever um blog, a gente tá falando pro cara, na verdade, treinar a comunicação dele, treinar a forma que ele expõe as ideias dele e também contribuir, gerar valor. Quando a gente fala pra pessoa palestrar numa comunidade, na verdade a gente tá falando pra ela praticar o ato de falar em público, a gente tá falando pra pessoa interagir com outros membros da comunidade, criar laços, criar relacionamentos e, por consequência, gerar valor. Só que é o seguinte, o objetivo disso tudo é gerar valor pro próximo, gerar valor pro entorno e gerar valor para você também. Se você tá fazendo isso por outro motivo, que seja, por exemplo, manter um GitHub relevante para recrutadores, isso não vai te levar a nada. Você vai estar fazendo isso por aparência, você tem que fugir da aparência. O real objetivo é gerar valor, interagir e gerar valor. E esses são alguns meios, né? Palestrar, GitHub, contribuição, blog. Existem outros meios, existem diversos meios, seja criativo, né? Encontre o que faça sentido para você. Então assim, a dica final que eu dou é: foque no que importa, foque no que interessa, que é gerar valor. E principalmente, não dê ouvidos a pessoas que não te conhecem, que não conhecem o seu contexto e que vão querer te dar conselhos genéricos e que não vão sofrer por esses conselhos caso o conselho dê errado. Você entendeu? Não dê ouvido a essas pessoas. E dê menos ouvido ainda a pessoas que você não respeita. Não é porque a pessoa tá lá no palco que ela é necessariamente uma pessoa relevante. Pode ser que sim, pode ser que não. Ela tem que ser relevante para você, certo? Tenta fazer um filtro bem feito aí dessa galera dev de palco, programador de palco, empreendedor de palco, que fica dando dica torto à direito e às vezes nem pratica o que diz, ou então não sofrerá consequências dessa dica, caso essa dica dê errado. Beleza?
Bom, por hoje é só. Muito obrigado pela sua presença. E diz aí, você concorda, você discorda de mim? Por favor, deixa seu comentário aqui embaixo e me fala, você gostou desse novo formato? Eu posso manter nesse formato? O que você acha? Se puder, eu vou seguir aqui que vai ser muito mais simples pra mim, tá bom? Me mande sugestões de pauta, eu vou ficar muito feliz em falar sobre o que você quer ouvir. E se você quiser continuar essa discussão, entra no nosso grupo lá no Galera Python Pro, que o endereço é bit.ly/galera-python-pro. É o nosso grupo no Telegram que a gente estende o bate-papo tanto dos meus vídeos quanto dos vídeos do Renzo, dos podcasts do Renzo e do nosso podcast Dev Pro. Tá bom? Me siga também nas redes sociais, @Moacir Moda. E por hoje é só. Muito obrigado, até a próxima e tchau, tchau.